E aí, se a gente for avançando, né, a gente vai ter essa conjunção de novo do Mercúrio com Marte, que representa aquelas situações que eu falei, então tem que tomar cuidado ao longo desse período, porque várias vezes, como vocês viram, Mercúrio está sempre muito próximo de Marte, tá? Se a gente avançar, lá no dia 24, a gente vai ter a saída da Vênus, né? Porque tudo que é bom dura pouco. A saída da Vênus de Touro e ela ingressando em Gêmeos, tá? Não é um período nem bom nem ruim para essa Vênus, talvez seja um período um pouco mais nulo, mais neutro. Ela não vai ter tanta visibilidade quanto o que está acontecendo aqui, tá? E aí, vamos para maio. Logo no dia 3 de maio, a gente vai ter a saída do Mercúrio. Graças a Deus, ele vai ficar rapidamente, né? Ele vai ter uma passagem bem rápida aqui por Áries. E ele vai entrar em Touro no dia 3, tá? Também não é um signo que oferece debilidade ou oferece algum tipo de ganho para esse Mercúrio. Então pode ser um período ainda um pouco mais neutro em relação a isso. E no dia 3, exatamente aqui, talvez um pouco, umas horas mais para frente, a gente vai ter uma quadratura, que é uma quadratura grande, né? Uma quadratura difícil entre o Marte e o Júpiter, que está aqui, tá? Normalmente isso também pode indicar conflitos, é, conflitos armados, ou às vezes a morte de lideranças religiosas, ou prejuízos para instituições religiosas de todas as formas. Bom, e aí a gente vai ter a próxima lua nova no dia 16, a lua nova em Touro, uma lua um pouco mais tranquila do que a do mês passado, né? A gente vai ter a entrada do Mercúrio no dia 17, no próprio signo dele, que é Gêmeos, então isso pode ser um período também de alívio para as questões de Mercúrio, que estavam bem difíceis, né, nos últimos dois. Uh, Nesse período de Touro, não, né, mas há uns 2 meses antes. Ele teve um período muito complicado aqui em Peixes em Áries, né? E aqui a gente vai ganhar um respiro. Aqui sim, né, em Gêmeos, a gente está favorecido todas as questões de Mercúrio mais uma vez. Então, as transações, os documentos, as compras, as reuniões, as conversas, os estudos, tudo isso está muito favorável durante esse período. Só que, de novo, né, gente, tudo que é bom dura pouco, ele não vai passar muito tempo em Gêmeos, não, tá? No dia 19, a gente vai entrada da Vênus em Câncer, bem linda. Ela tem triplicidade nesse signo, ela governa esse signo pelo elemento, né, que é a água. E a gente vai ter uma conjunção muito bonita, né, dessa Vênus com o Júpiter em breve. Nesse mesmo dia, a gente tem a entrada do Marte em Touro, graças a Deus, ele saiu desse signo tenebroso, violento, que é Áries, e entrou em Touro. Tudo bem que ainda não é um período muito legal, porque ele vai ficar no seu exílio, né? Touro oferece o exílio para Marte, mas tenho por mim que ele vai dar talvez uma suavizada na explosão, né? Nesses inícios, nessas forças abruptas, nessas grandes mudanças que podem vir com Marte revolucionário que é em Áries, tá? Então talvez as coisas deem uma freada, as coisas são mais lentas. Não é um período também auspicioso, um período benéfico, mas talvez fique um pouco mais interiorizada essas explosões, tá? E aí no dia 29, a gente vai ter uma quadratura bem chatinha do Saturno e da Vênus, tá? Essas quadraturas, elas são difíceis para todos os aspectos de Vênus, principalmente relacionamentos amorosos. Quem tá com esses planetas ativos no ano, pode ser um período ali de ruptura, de amargor, de sofrimento no relacionamento, tá? E aí, vamos para junho. E junho, logo no dia 1, você vê que os planetas vão estar acelerados, gente? O Mercúrio vai chegar aqui em Câncer, tá? É no dia 1, mas aí é porque ele tá umas horas à frente. O Mercúrio vai chegar aqui em Câncer. E no dia 9 já, a gente vai ter essa linda conjunção da Vênus com o Júpiter, tá?
Período também muito bacana para aquelas questões que eu comentei naquele grande trígono de água, né, que foi o último. O último não foi o último, mas foi o último bonito dessa temporada. Essa grande conjunção é muito favorável nesses aspectos da criança, né, da proteção da mulher. A gente tem ganhos na justiça durante esse período para causas femininas, causas infantis. Às vezes a gente tem algum tipo de ganho também para as mulheres, para as mães, algum tipo de acolhimento, alimento sendo distribuído, alguma coisa ali que ganha uma certa exposição, mas de uma maneira muito benéfica, que traz esse aspecto de justiça, tá? Também é um posicionamento hiper fértil, então pode ser que aconteça gravidez aqui, anúncio de gravidez, é, ou mesmo nascimento de crianças durante esse período, tá? Pode ser que se desenvolva algum tipo de cura para alguma doença, alguma coisa aconteça no mercado, por exemplo, da medicina. Pode acontecer. Situações benéficas, positivas também para famílias, para crianças, situações familiares como um todo, tá? Então, muito legal. Esse período aqui também vai ser rápido, infelizmente, né? E logo em seguida, você vê como vai ser rápido, no dia 13, a nossa Vênus vai entrar em Leão já, tá? Em junho. Então vai ser um período muito curtinho para vocês aproveitarem. E aí a gente vai ter uma lua nova em Gêmeos já no dia seguinte, no dia 14. A lua vai se aproximar aqui do Sol algumas horas mais para frente. E nós teremos essa lua nova no signo de Gêmeos, tá? Também não acho uma lua nova desastrosa como tava as outras. Então vocês verem que as coisas vão dar uma certa suavizada nesse período, né? Em junho. E logo em seguida a gente já vai ter a entrada do Marte no dia 28. Aqui do Marte também deve ser algumas horas pra frente. Do Marte em Gêmeos, tá? Ou é dia 29 ou dia 28. Bom, nós temos a entrada do Marte em Gêmeos. Gente, vai ser um ano de eleição, tá? E por ser um ano de eleição, o Marte em Gêmeos, ele é muito testemunhado, ele é muito comum nesse período, assim, de disseminação de informação, principalmente de fake news, sabe? Mentiras. Então, por esse trânsito, a gente já sabe que vai ter que tomar um cuidado, né? Com certas informações rolando e coisas nesse sentido. Até porque nós vamos ter a segunda retrogradação de Mercúrio, dessa vez no signo de Câncer, tá? Ele vai estar ali muito próximo de Júpiter, como vocês estão vendo, né? Ele vai fazer uma conjunção aqui muito bacana também, mas ele vai acabar ficando retrógrado, ele não vai conseguir fechar essa conjunção, tá? Mas essa conjunção ainda é válida, né? Todos os planetas que estão no mesmo signo, eles estão numa conjunção sempre, mas essa conjunção vai sempre ficar mais intensa, mais forte, conforme os planetas estão até 3 graus de distância, ok? E aí, em junho mesmo, no dia seguinte, olha só, Júpiter vai entrar no signo de Leão, marcando outro ponteiro temporal grande, né, desse período. Essa passagem, né, essa entrada do Júpiter em Leão vai durar um ano, então de junho desse ano até mais ou menos julho do ano que vem, ele vai ter essa grande passagem em Leão. Se você nasceu com Júpiter em Leão, você vai ter o seu retorno de Júpiter. Isso pode ser interessante para o que ele está se propondo a fazer no seu mapa, né? Lembrando que Júpiter é um planeta benéfico. E a gente vai entrar num período, né? A gente vai entrar num ciclo celeste desse trígono de fogo. Então a gente estava ano passado, até junho, aliás, até fevereiro, vivendo aquele trígono de água, né? Pelo menos a gente passou 2025 inteiro basicamente nesse grande trígono de água, mais metade desse ano, mais ou menos, né? O começo desse ano. Signos de água, gente, são signos frios, né? Eles são signos interiorizados, eles são signos receptivos. Às vezes a gente testemunha muitas mudanças acontecendo mais de maneira interna. Óbvio, né? Isso não vai ser de maneira mundana, as coisas não funcionam dessa forma. Globalmente, a gente viu que muita coisa tensa aconteceu em 2025.
Mas, dentro de uma vida particular, os trânsitos de água, às vezes, eles acabam trazendo mais questões internas, né? Situações internas ou relacionais do que outra coisa. E eles têm mais uma capacidade de trabalho interior. Então, às vezes, a gente testemunhou esse trânsito do Júpiter em signo de água numa necessidade de crescimento que não se concretiza, que fica abafado. Quando a gente está em signos de fogo, eles são signos quentes, eles são signos secos, eles se propõem a crescer, eles vão para fora, são signos coléricos, de dominância, né, de controle. Agora a gente vai viver esse trígono de fogo. E o trígono de fogo, ele tende a ser mais expansivo, mais explosivo, mais impaciente, né, com mais agitação. Por isso que pode ser interessante, né, para pessoas que têm mais planetas quentes, em signos quentes, esse período agora de junho para frente, porque a gente vai estar testemunhando esse crescimento para fora de ações externalizadas. Óbvio, de uma maneira mundana, às vezes pode não ser tão bom, né? Porque a gente vai ter esses trânsitos imperialistas, esses trânsitos quentes, como eu falei, de dominância, de poder, que normalmente é a natureza natural, a natureza normal dos signos de fogo, tá? Que é basicamente comandar e crescer, né? Essas coisas típicas de pessoas quentes. E aí vocês vão com certeza, gente, testemunhar o fim da gravidez, tá? Da epidemia da gravidez, porque acabou, né? Leão, inclusive, é um signo estéril, ele não produz filhos, tá? Assim, na teoria, né? Não vamos levar isso na literalidade, mas ele é bem mais, assim, completamente o oposto de uma natureza de câncer que é extremamente fértil, ok? Seguimos aqui, terminamos os trânsitos de junho e a gente vai para julho, no dia 9. E aí, gente, a gente vai ter um trânsito muito difícil para coitada da Vênus, que vai ser a entrada da Vênus em Virgem, conjunta com o Nodo Sul, tá? Nós tivemos esse mesmo trânsito ano passado, que foi na época que estourou a questão do metanol, né? Do problema das bebidas, tá? Acho que a gente teve um período também um pouco difícil para feminicídio e coisas assim. No geral, a Vênus em Virgem, ainda mais com o Nodo Sul, fica bem desestabilizada, tá? Então não vai ser um período muito bacana para a saúde, não vai ser um período muito bacana para as mulheres, para festas e coisas nesse sentido, né? Para questões femininas, enfim. Pode ser também um período um pouco difícil para gravidez, para quem estiver grávida. Então tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Para relacionamentos eu não vou nem falar, é difícil, é péssimo, é chato. Inclusive é chato, tá? Não vai ser bacana, até porque essa Vênus ela está caminhando para uma quadratura com o Marte, que tá aqui, e eles vão fechar essa quadratura, tá? E aí no dia 14 a gente vai ter a próxima lua nova, próxima lunação aqui de Câncer, onde já vai pegar essa Vênus aqui bem tristonha e vai ser a primeira lunação com o Júpiter em Leão. Então a gente já pode começar a observar uma mudança de tônica, assim, do que a gente pode chamar de energia do ano, né? A gente vai ter um céu mais quente a partir daqui, um céu mais acalorado, com o sangue à flor da pele, literalmente. Então as coisas vão começar a caminhar para esse sentido a partir desse dia 14. Aí no dia 23, vamos avançar aqui, nós temos a entrada do Sol em Leão, o qual ele vai passar por cima de Júpiter de novo. Então vocês verem que o Sol assim tá massacrando vários planetas esse ano, né? Já fez a combustão com Saturno, agora ele tá fazendo essa combustão com o Júpiter aqui. Pode ser um período também um pouco difícil. Há quem fale que é um período bom, né? Porque o Sol tá no seu signo de domicílio, né? O Sol rege o signo de Leão, então teoricamente ele estaria benéfico, mas eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso. Eu tendo a achar que esse trânsito é difícil e pode significar também prejuízos para as instituições religiosas, né? Ou mesmo instituições de justiça, ainda mais que a gente está no signo de Leão,
poder, dinheiro, coisas nesse sentido, tá? Bom, e aí a gente vai ter no dia 29, imagino eu, um Júpiter Casime. Acho eu que ele vai estar Casime, tá? Eu não olhei com profundidade, mas caso ele esteja, né, vou depois comunicar futuramente. Pode ser um período também legal, aí sim, né, para os assuntos de Júpiter, ainda mais com o Sol domiciliado. Para quem gosta de magia astrológica, esse período aí para consagrar um amuleto de Júpiter é perfeito, tá? E a gente tem aqui, se vocês observarem, a mudança dos nodos para outros signos. Então a gente vai ter aqui já a entrada do nodo sul e do nodo norte no eixo de Aquário e Leão, ok? Então acabou definitivamente os eclipses nos eixos dos signos mutáveis, gente. Aí no dia 24, que já passou, né, a gente tem o fim do Mercúrio retrógrado em Câncer, então vai ser um período relativamente rápido, graças a Deus. E no dia 25, a gente vai ter a quadratura, que eu falei, do Marte com a Vênus, tá? Essa quadratura já pode ser sentida antes, pode ser sentida depois, pode ser sentida no dia que a quadratura acontece. Então eu tenho que tomar um cuidado, porque a Vênus vai estar um pouco sofrida aqui, tá? E aí, no dia 26, no dia seguinte, Saturno vai entrar. É no dia 26 mesmo, tá? Só que é mais tarde. Saturno vai entrar no seu período de retrogradação. Então, ele vai começar a voltar para trás, ele vai ficar meses andando para trás. O que ele faz todo ano, tá? Não tem que se assustar, ele faz isso sempre, é normal. Mas, como ele está na sua queda, temos que avaliar, né? Como que vai ser esse período. Bom, aí indo para agosto, a gente vai ter, graças a Deus, a saída da nossa Vênus, né? No dia 7 de agosto, ela vai entrar em Libra, o que é ótimo, né? Para Vênus, ela volta para o signo dela, depois também de um período um pouco chato aqui em Virgem, ela vai voltar para o seu domicílio. Nesse período também é muito bacana assuntos da Vênus, que a gente comentou lá atrás. É muito comum, assim, casamentos acontecerem nesse período, grandes festas, ou ter a presença, assim, de notícias de divas pop. É uma coisa bem interessante, bem, assim, essa é uma Vênus mais midiática, mais social. Também é comum a gente olhar, observar alguns aspectos políticos da Vênus, né? Como grandes sociedades, grandes negociações, grandes trocas do mundo. Também é muito bacana testemunhar isso nesse período, tá? Mas como tudo, como as coisas não são flores, lá no dia 11 de agosto, Marte vai entrar em Câncer de novo, meu Deus do céu. Esse filho de uma mãe já ficou em Câncer ano passado, retrogradou em Câncer. Gente, que caos foi aquilo. Aquilo foi um caos, assim, terrível. E foi o período, inclusive, que coincidiu com aqueles aviões caindo, tá? Não vai acontecer esse ano, fica tranquilo. Fiquem tranquilos, porque não é isso que está previsto para esse Marte. Mas o Marte fica numa situação bem ruim quando ele entra em Câncer, tá? É muito comum a gente ver, por exemplo, violência infantil nesse período, né? Sabe aqueles adolescentes que invadem a escola e matam um monte de gente? Pois é. Aumento de violência, assim, de bairro, aumento da violência de modo geral, às vezes de uma maneira meio cruel. É uma violência que você fala, meu Deus do céu, né? Tipo, não é aquela coisa descarada, como é em Áries, declarada. É uma violência que ela tem um grau de maldade, parece. Período difícil. Para quem tem ascendente câncer, tem que tomar cuidado, porque normalmente isso pode significar adoecimentos, tá? Cuidado com acidentes. Período chato. E vai ser mais chato ainda, porque, obviamente, né, o Marte vai começar uma quadratura com o Saturno, que não é um aspecto bacana, tá? Agora sim, no dia 12, a gente vai ter. Oh, meu Deus! No dia 12, a gente vai ter um eclipse solar em Leão, o primeiro eclipse nos eixos aqui dos signos fixos, né? No eixo de Leão e Aquário.
Mesma coisa, mesma dinâmica dos outros eclipses, né? Se você tem planetas importantes nesse eixo, se você tem planetas que estão próximos desses graus aqui, pode ser que esse eclipse signifique, impacte, traga alguma situação um pouco conturbada na sua vida, mas de modo geral, eclipses não são eventos tão presentes assim na vida particular de cada um, e sim em eventos mundanos, né? E esse eclipse, infelizmente, vai pegar esse Marte em Câncer, como vocês estão vendo aqui, tá? E aí a gente vai ter no dia 21 de agosto uma oposição entre Vênus e Saturno. Essa é a primeira oposição que o Saturno está realizando no signo de Áries, né? Fora as oposições com a Lua, obviamente. Mas essa oposição ela também é chatinha, tá? Para todas as questões de Vênus, essa oposição ela pode não ser muito legal, tá? Muito agradável. Até porque ela não vai estar recebendo tanta. Ela vai receber um sextil aqui, mas ainda assim eu acho que não é suficiente. É uma quadratura, é uma oposição difícil, até porque também tem uma quadratura aqui distante, mas ela existe, tá? Então, um período difícil aí para Vênus em agosto. Depois a gente vai ter mais um período bom para o Mercúrio, que vai ser a entrada dele em Virgem. Virgem é um signo de Mercúrio, então também está muito favorável para as questões de Mercúrio de modo geral. Porém, ele vai passar a maior parte do tempo combusto ali pelo Sol. Ele vai ficar grudadinho com o Sol a maior parte do tempo, então eu nem sei se isso vai ser de fato interessante, sabe? E no dia 31, para finalizar agosto, nós temos o Saturno fechando essa quadratura com Marte, tá? Quadraturas de maléficos não são muito legais, a gente testemunha eventos assim grandes, problemáticos relacionados a explosão, terremoto, né, ou mortes exageradas, doenças, nunca é um trânsito muito produtivo, tá? Essas quadraturas, elas acabam impactando em situações difíceis. Às vezes são situações pontuais, tá, gente? Que não impacta globalmente. Tipo, Trump armando uma guerra contra a Venezuela. Mas às vezes são situações, assim, grandes e que você fala, ai, que desgraça, né? E aí nós vamos para setembro. Setembro a gente tem movimentos, temos poucos movimentos, na verdade. A Vênus, ela, como vocês viram, ela vai passar um tempo muito rápido aqui em Libra. E logo no dia 10, ela já vai entrar em Escorpião, que é um signo de debilidade para Vênus. Então a gente está encontrando mais um desafio para Vênus, tá? Vênus em Escorpião também é uma Vênus sofrida, uma Vênus chatinha, uma Vênus complicada. É bem ruim, assim, eu vejo que ela é bem difícil para relacionamentos amorosos, tá? Eu acho que é um dos piores signos da Vênus para relacionamentos, porque ela acaba trazendo aquele choro, aquele desespero, aquela desilusão, as brigas, a retração, o sofrimento do prazer, a perda do prazer, a perda da intimidade. Às vezes pode falar de ciúmes, de briguinha, de coisas escondidas, né? Então, não é um período muito legal para essa Vênus. E no dia 10 também, um pouco mais para frente, a gente vai ter a entrada do Mercúrio em Libra, tá? Vai passar um pouco tempo aí também, não vai demorar muito nesse signo. E no dia 12, a gente vai ter o... Opa, já foi. Aqui, na verdade, é um dia antes. Peraí. A gente vai ter a próxima lunação, que é a lunação de Virgem, aqui no dia 11, meia-noite, já quase próximo do dia 12. A gente vai ter essa lunação de Virgem, tá? A gente vai pegar, infelizmente, esse Marte em Câncer e vamos pegar a Vênus ali, começando a adentrar o Escorpião, beleza? E nós vamos ter só esses trânsitos mesmo em setembro. Setembro vai ser um pouco mais rápido. Outubro já tem bastante coisa acontecendo. Outubro a gente vai ter a entrada do Mercúrio em Escorpião,
fazendo uma conjunção com a Vênus. Esse mesmo aspecto houve ano passado também, eles passaram um tempo juntinhos aqui, tá? Só que ano passado o Marte também entrou junto nesse balaio. Eu acho que foi bem sofrido, inclusive porque Marte entrou aqui, e por isso que eu acho que deu até uma intensificada assim, no sofrimento ano passado. Mas esses dois vão caminhar juntinhos a partir daqui. E no dia 4, a Vênus vai começar a sua retrogradação, tá? Não é todo ano que a Vênus retrograda, ano passado ela não retrogradou, mas nesse ano ela vai retrogradar em Escorpião. Esses períodos iniciais da retrogradação vão ser os piores, né? Porque ela tá num signo ao qual ela não gosta muito, ela tá num signo desagradável para ela, mas ela vai fazer uma retrogradação de volta para Libra. Então é como se ela estivesse perdendo algo, mas ela ganhasse. É quase como se fosse uma reconciliação, alguma coisa que se perde e se ganha. Tudo bem que assim, depois ela vai voltar para o Escorpião, né, gente? Mas ela vai fazer esse movimento de retrogradação. Esse é o período que a maioria das pessoas fica falando, o ex vai voltar, o contatinho vai voltar. Gente, às vezes acontece mesmo, tá? Às vezes realmente volta alguém do seu passado, mas não é só uma pessoa. Às vezes volta um projeto, uma situação ali, alguma coisa, tipo, relacionada também a trabalho, alguma figura feminina, a mãe, né? Porque a Vênus também pode simbolizar a mãe em alguns mapas. Não é só retornos que a retrogradação impacta, né? São reavaliações, são períodos que coisas precisam ser maturadas, algumas coisas elas não conseguem ter uma linearidade, elas não andam para frente, né, de uma forma linear, fácil, você vê que aquela situação tá ali ruminante, tá? Bom, aí no dia 5 a gente vai ter uma oposição de Sol e Saturno. Há quem diga, né, que essa é uma oposição com recepção mútua. Para quem é astrólogo, nós temos aqui ambos se enxergando em seus signos de exaltação, porém, isso não ameniza, não impede, né? Amenizar é uma palavra diferente. Não impede que essa oposição aconteça, tá? A recepção mútua às vezes suaviza, faz com que as coisas meio que se encaixem depois, né? Não leva a uma hipergravidade, mas a gente vai ter esse aspecto aqui bem chato. Normalmente isso aqui não é legal, principalmente para figuras de liderança, figuras de poder, figuras paternas também não é muito bacana. Eu acho que eu até pulei, a gente teve uma quadratura do Sol com o Saturno quando ele entrou aqui em Câncer, né, em julho, a gente também teve essa quadratura que também não é legal para esse tipo de coisa. A gente às vezes perde bastante em questões políticos sociais, a gente perde essas figuras, né, essas estruturas de poder, de representação de poder. Às vezes pode acontecer de trocas mesmo, né? Eu acho que nesse período vai estar. Eu acho que nesse período ainda não tá rolando as eleições, né? Eu acho que é só em novembro que elas acontecem. Mas pode ser alguma coisa interessante politicamente, né? Confrontos de ideologias, essas trocas de poder, mudanças substanciais nas estruturas. Também, como eu falei, não é um período muito legal para os pais. A gente testemunha sofrimentos das figuras paternas. Também não é um trânsito muito bom para a saúde mental, tá, gente? Não é um trânsito muito bom para a saúde, no geral, porque o Sol representa a saúde. Então, pode ser também meio difícil ali, pode falar de cansaço, desgaste, lentidão, prejuízos na mente. Vamos tomar cuidado. Bom, aí no dia 10 a gente vai ter a outra quadratura do Marte com a Vênus, né? A segunda quadratura fechada do ano, a gente vai ter aqui o Marte com a Vênus. Não é uma quadratura boa também, tá? Então vocês vão ver que a gente está pontuando aqui vários períodos bem complicados para essa Vênus. Essa quadratura ela também vai ser bem chata, igual a outra. A Vênus ela sai perdendo, infelizmente. E ainda, além de tudo, ela está retrógrada, né? Gente, pode ser um período assim que marque términos de relações, tá? Fica a dica.
No dia 10 também, a gente vai ter uma lua nova, né? A lunação de Libra, aqui no dia 10, fazendo uma oposição com Saturno. Então, assim, já esperamos que o céu, né, a partir do dia 10 de outubro, para esse período, para esse mês, não esteja o melhor céu globalmente falando, até porque Vênus retrógrada, o Marte atacando essa Vênus, gente, isso aqui dá um BO para as mulheres que só por Deus. Essa oposição aqui não tá legal, então a gente vai testemunhar alguns problemas. Gente, eu percebi que eu não falei da entrada do Marte em Leão, né? Meu Deus do céu. Aqui, ó. No dia 29 de setembro, eu pulei, simplesmente. Dia 29 de setembro, a gente vai ter entrado no Marte em Leão. Graças a Deus, ele não vai passar tanto tempo, né? O Marte fica mais ou menos 2 meses em cada signo. Ele vai sair e vai entrar em Leão, tá? E aí ele vai caminhar, né? Ele vai fazer essa caminhada dele até o Júpiter, mas ainda não vai ser em outubro. A gente vai ter a lua nova em Libra, e aí eu vi o Marte lá que não tinha falado, mas a gente vai ter no dia 24. Cadê? Dia 24 aqui. A gente vai ter um Mercúrio retrógrado em Escorpião. Então teremos aí três astros, né, retrógrado no céu, que vai ser um Mercúrio aqui retrogradando, tá? Gente, o Marte em Leão não é um posicionamento muito tranquilinho também, tá? Leão é um signo de autoridade, de poder, de visibilidade. O Marte, quando ele tá em Leão, ele fica muito agressivo, ele fica autoritário também, né? É aquele poder persistente. Sabe quem tem Marte em Leão no ascendente? O Trump. É esperado que coisas aconteçam pro Trump, inclusive nesse período, tá? Porque vai estar rolando muita coisa aqui no ascendente dele. E é bem possível se a gente esperar alguns impactos. Não sei se isso vai simbolizar um crescimento ou um prejuízo para ele, né? Porque tem coisa que só fazendo previsão, só levantando ali as previsões para saber. Mas assim, Marte Leão é autoritarismo, é o descontrole do poder, é você oferecer poder a quem não tem capacidade de gerenciar, de ser bons líderes, tá? Então, Marte Leão também marca um período aí bastante intenso, bastante quente, possivelmente de conflitos mundiais, tá? Ainda mais porque vai ter essa conjunção com Júpiter. Bom, aí no dia 25, a gente tem a entrada do retorno da Vênus em Libra, o que, de novo, como eu falei, é bom, né? É melhor. E aí, em novembro, no dia 9 de novembro, a gente vai ter uma lua nova em Escorpião. Lua nova em Escorpião sempre é um período também meio conturbado, controverso. Ainda mais porque os dois planetas vão estar retrógrados aqui e o Marte já vai estar bem próximo desse Júpiter. Não sei se eu cheguei a falar, mas o Júpiter também está próximo do Nodo Sul, que está aqui. Eles vão passar um tempo ali, muito próximos um do outro. O Nodo Sul, ele tem uma característica de diminuição, né? Ele tem uma característica de retração. Ele diminui as características daquele planeta, ele reduz, ele é quase como se fosse uma sucção, né? Ele enfraquece os potenciais, ele debilita, ele distorce, ele suaviza quase essa potência do Júpiter. Então, esse período aí final, né, final do ano, o Júpiter vai estar numa debilidade, infelizmente, por causa desse Nodo Sul, ele acaba ficando muito enfraquecido. Por isso que eu falei, eu não sei mensurar ainda, só de bater o olho pelos trânsitos, se é um período às vezes bom ou ruim para o Trump, por exemplo, né? Pode ser ruim, inclusive para as figuras de liderança religiosas que eu comentei, às vezes pode ser um período turbulento para o Papa também, por exemplo, né? Mas não só. Pode ter outros problemas, principalmente no sistema de justiça, um enfraquecimento de poderes
de leis e coisas nesse sentido, tá? As conjunções de Júpiter e Marte também pode levar a viagens, principalmente em Leão, né? A gente está falando aqui de processos legais, internacionais, mas pode não ser muito legal, às vezes, por exemplo, para documentações internacionais, tipo, ai, como é que é o nome? Tipo, visto, sabe? Visto, cidadania. O Marte ali, ele dá uma dificuldade, mas assim, às vezes pode rolar também de dar uma guinada, sabe? Por causa dessa conjunção. Mas como tem o Nodo Sul, as coisas ficam meio retraídas, elas vão perdendo, elas ficam conturbadas, elas ficam problemáticas, como eu falei, tá? E aí, o Marte vai passar aqui rapidinho, né? O Sol vai para Sagitário. E aí, no dia 26, graças a Deus, né? Marte não vai ficar aqui muito tempo, causando problema. O Marte vai vir para Virgem. E se eu não me engano, a gente vai terminar 2026 com Marte em Virgem, tá? Esse vai ser o último trânsito relevante dele. Em dezembro, a gente vai ter a volta da Vênus em Escorpião, né? Então ela deixou de ficar retrógrada e ela avança para Escorpião no dia 5, tá? Então voltamos aqui novamente para esse signo difícil. No dia 7, a gente vai ter a segunda debilidade do Mercúrio, né? Porque a primeira que ele teve foi lá em Peixes, e agora ele vai voltar aqui para outra debilidade dele, que é Sagitário. Gente, todo ano a gente tem Mercúrio em Sagitário, tá? Todo ano tem Mercúrio em Sagitário, todo ano tem Mercúrio em Peixes, mais ou menos nesse período agora, final e começo do ano. Isso é normal, isso é esperado, ok? Então, nós vamos ter a entrada do Mercúrio em Sagitário. Isso é uma debilidade, porque Sagitário oferece exílio para o Mercúrio, tá? Às vezes isso aqui pode ser legal para resolver questões também no estrangeiro, às vezes aprender uma língua estrangeira também, pessoas que estão se comunicando de forma estrangeira nesse período, tá? Pode ser um período bacana para viagens. E aí no dia 8, a gente vai ter a próxima e última lua nova do ano, que vai ser uma lua em Sagitário, graças a Deus com um céu mais ou menos sob controle, mais ou menos, né? Não é um céu de extrema debilidade. Pelo menos assim, eu não abri, né, os mapas das lunações, porque, como eu falei, isso varia de lugar para lugar. Assim, só pelos trânsitos, aparentemente está mais ou menos sob controle. E aí, gente, lá no dia 10, no dia 10, a gente vai ter o fim do Saturno retrógrado, aliás, não sei se é dia 10 ou dia 11, possivelmente dia 11. A gente vai ter o fim do Mercúrio retrógrado em Áries, o que é bom, né? Graças a Deus, ele vai voltar no seu movimento normal, mas, gente, ele vai ficar muito tempo aí em Áries, então ele vai ficar retrógrado de novo, tá? Só não vai ficar retrógrado de novo em 2026, mas que bom que a gente finaliza o ano com o planeta não estando retrogradando, tá? No dia 10, aliás, perdão, no dia 13, a gente vai ter Júpiter retrógrado, então ele vai começar a voltar para trás aqui em Leão, onde ele vai passar mais uma vez pelo Nodo Sul. Meu Deus do céu, que período vai ser esse aqui? E, gente, o último trânsito de 2026 vai ser marcado no dia 25, que vai ser a entrada do Mercúrio em Capricórnio, tá? Dia 25, 26 vai ser a entrada do Mercúrio em Capricórnio e a gente fecha o céu de 2026, tá? Como vocês viram, eu não tô aqui explicando, né, plenamente os trânsitos. Também não falei da passagem do Sol pelos signos, porque ele faz o mesmo movimento todos os anos, então assim, não tem necessidade. Mas eu acho que deu para pontuar, né, observar pontos importantes, momentos desafiadores, coisas que a gente precisa prestar atenção no nosso próprio mapa, né? Quais são os trânsitos que vão trazer essas mudanças, esses impactos.
Normalmente é Saturno e Júpiter, então você precisa avaliar no seu mapa onde está Áries e onde está Leão, se você tem planetas importantes ali, se no seu ciclo do mapa do ano essas casas elas são importantes, se esses signos são importantes, se esses planetas são importantes para você, né? Sempre ficar de olho, sempre acompanhar a passagem dos trânsitos pelo seu mapa para você ir observando como que as coisas vão se desencadeando na sua vida, tá? Ao longo do ano a gente vai observando melhor os trânsitos, vamos tentar destrinchar as possibilidades, vamos tentar levantar hipóteses do que pode acontecer, mas lembre-se que a gente está num ano mais exterior, né, de mais exteriorização, de mais avanço, de mais crescimento, de mais dominância. Estamos num céu mais quente. Então, quem tiver esses planetas e signos quentes, aproveite esse momento para de fato expandir seus negócios, expandir seus investimentos. Tem que tomar um pouco de cuidado com o Saturno, porque o Saturno é difícil, tá? Ele vai trazer ali momentos complicados, que você se sente humilhado, afastado, problemas de modo geral. Então, precisamos ter cuidado com esses períodos, mas eu acho que de modo geral, como sempre, né, como todos os anos, nós temos períodos mais produtivos, períodos mais desafiadores. Cabe a nós simplesmente encará-los, conviver com eles. Cabe a nós antever esses períodos e se preparar da melhor forma, né? É para isso que serve a astrologia, nos trazer consciência, para nos trazer essa capacidade de antever cenários, estarmos menos ansiosos com os movimentos do céu. Se você ficou com qualquer dúvida desse vídeo, se você gostou desse vídeo, eu espero que você deixe seu like, compartilhe com as pessoas, escreva um comentário, passe seu feedback, porque eu estou mais do que feliz de começar esse trabalho. Estou mais do que feliz de poder levar esse conhecimento para vocês, mesmo que seja de uma maneira ainda um pouquinho superficial, tá? Mas não se preocupe que a gente vai conversando sobre tudo isso ao longo do ano. Desejo a todos um excelente 2026. Apesar dos pesares, eu tenho certeza que muita gente vai brilhar esse ano, muita gente vai crescer esse ano, tá? Sucesso para todos nós e boa sorte para todos nós nesse ano hiper fogoso, hiper quente que será 2026.